PopCap, ou como era chamada Sexy Action Cool, esse era o nome da empresa, foi fundada nos anos 2000 e seu nome não era por nada, até porque o seu primeiro jogo lançado foi um poker com conteúdos para maiores de 18 anos, que foi chamado de Foxy Poker. Você jogava poker e se você ganhasse... O jogo foi feito para juntar um dinheiro que seria investido em projetos futuros, mas ele não foi um grande sucesso, porque por incrível que pareça o jogo não tinha nudez explícita. E eu também chuto esse ser um dos motivos para o jogo não ter várias prints hoje em dia. Logo após, o nome da empresa fica mais decente e se chama PopCap. E logo no ano seguinte a empresa já tem ótimas ideias. Em 2001 foram lançados 2 jogos bem interessantes para nós. Bejeweled foi um jogo que é impressionante porque é um Candy Crush que veio antes do Candy Crush. Esse era um jogo casual bem popular na época. Você podia ver ele em vários lugares ou telefones. E não confunda o que eu tô dizendo com inovação. A PopCap não inovou nesse jogo. Até porque eles só roubaram a ideia de alguns orientais. Mas não deu nenhum problema legal porque era um jogo bem diferente. Um design bonzinho pra época. Além desse jogo, no mesmo ano eles lançaram Insane Aquarium, que era um jogo de Tower Defense com peixes. Aquele clássico gênero de jogo onde você tem que defender um certo ponto, ou área do mapa. Um exemplo bem claro desse tipo de jogo é Bloons TD. Você coloca macaquinhos que vão atirar nos balões, e o objetivo é não deixar os balões saírem da tela, senão você perde vida. Esse jogo não foi um grande sucesso, também porque era um jogo de defender um aquário com peixes, mas ele vai ser bem importante no futuro. No ano seguinte lançado Big Money e Dynamite, e eles são bem parecidos com o Bejeweled, juntar uma quantidade X de objetos da mesma cor e suportar até o fim da fase. O que muda é o tema e como você junta os objetos. E no ano seguinte, 2003, foi lançado Bookworm e Zuma, jogos bem diferentes. Zuma ainda segue esse estilo de juntar objetos da mesma cor, porém muda um pouco o jeito que esses objetos se propagam pela tela e também existe muito mais cuidado com o design e as mecânicas são mais bem polidas. Já Bookworm era um jogo de juntar palavras. Pra mim é muito difícil saber por que isso ficou tão popular, provavelmente por ser um jogo bem casual. E em 2007 foi lançado o Peggle, um jogo baseado naquelas máquinas de cassino misturado com um pinball, mas não se engane, é bem diferente de um pinball. O jogo foi até que um sucesso e ajudou muito a empresa a conseguir mais dinheiro, por ser um jogo criativo, charmoso e único. Mas por que você pulou vários anos? De 2003 até 2007 eles também lançaram vários jogos. Isso é um questionamento válido. Esses são os jogos mais importantes pra gente, porque de resto foram jogos secundários sem muito sucesso ou que não influenciam nada na história. Porém as maiores franquias já estão aqui. Bejeweled, por exemplo, conseguiu 4 novos jogos sem contar os ports, porque foi um jogo bastante portado também. Igualmente Peggle, porque mesmo a maioria de suas continuações não serem tão aclamadas quanto o original, ele ainda continuou tendo vários jogos e vários ports porque dava bastante certo. E não tem a surpresa, mas Bookworm também conseguiu um novo jogo, uma continuação desse novo jogo e ainda um port para Nintendo DS. Não, eu não tô exagerando. E por fim, Zuma teve uma continuação melhor que a original, chamada de Zuma's Revenge, que ampliou o jogo e adicionou novas mecânicas, além de um vilão principal. Essa continuação foi lançada em 2009, o mesmo ano onde nossa história começa. George Fenn era um desenvolvedor, trabalhava na Blizzard, que é uma empresa de jogos responsável principalmente por Warcraft, que depois virou World of Warcraft. E enquanto ele trabalhava lá, ele se deparou com o PopCap e decidiu fazer um joguinho inspirado no Insane Aquarium. O estranho foi que mesmo ele ainda fazendo parte da Blizzard, a PopCap se ofereceu para publicar o jogo dele para celular, o que ajudou muito, porque depois de alguns anos ele resolveu expandir a ideia dele, criando um novo jogo, que inicialmente também era para ser sobre peixes, só que ele substituiu por plantas, porque plantas tinham que ficar paradas, e isso ajudaria na gameplay do jogo. Então como inimigo ele foi fazendo várias rascunhos, aliens, até que ele sem querer desenhou um zumbi, que ele achou perfeito. E foi assim que um pouco depois de largar a Blizzard, o nosso querido Japinha aqui conseguiu uma bela equipe na PopCap. E nessa equipe a gente tinha um artista, um programador e principalmente a Laura Shigihara, que fez uma das características mais marcantes do jogo, a música. Várias músicas que tocaram nesse vídeo foram compostas por ela. E agora um fato ainda mais interessante, ela é tão boa em música que em Deltarune ela teve um espacinho. Não tem aquela mulher que canta no final do jogo? Então, foi a mesma que fez a OST de Plants vs Zombies. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy,
Então o desenvolvimento continuou, e um fato interessante sobre o desenvolvimento, o jogo inicialmente era para ser chamado Lawn of the Dead, que é referência a um filme. Só que, obviamente, não puderam usar esse nome, e depois de um monte de estresse, eles usaram o codinome do jogo, ou seja, Plants vs Zombies, que era um nome que eles usavam como uma espécie de beta ou algo que seria substituído, mas no final esse teve que ser o nome do projeto, assim surgindo o nome que a gente tanto gosta, Plants vs Zombies. O jogo foi lançado e explodiu. O sucesso desse jogo é incomparável a qualquer outro projeto da PopCap. Foi lançado para PC, iOS, Android, mas principalmente no iOS ele bateu um recorde de ser um dos jogos mais vendidos da plataforma, vendendo mais de 300 mil cópias em 9 dias. Um recorde que foi superado no futuro, porém para a época isso foi imenso. Tão imenso que a EA ofereceu uma compra e a PopCap se vendeu. Então nas mãos da EA eles tiveram bastante dinheiro para fazerem os novos jogos e uma equipe maior. A única desvantagem é que agora eles estavam em uma organização matricial, e o que isso quer dizer? Que vão ter vários chefes da EA supervisionando a produção dos jogos e dando apoio e metas financeiras. De início foi lançado o Plants vs Zombies para consoles e mais outros portes, e principalmente, como agora haviam horizontes maiores, foram começados a produzir jogos para a China. Sim, um Plants vs Zombies chinês. Você pode ver em vários vídeos por aí algumas faces do Plants vs Zombies que você não conhece, ou várias plantas que parecem meio estranhas, mas que mesmo assim são ditas serem originais do jogo. Então, isso provavelmente vem da versão chinesa, porque ela não está aqui no ocidente de certa forma, mesmo tendo vários vazamentos, porém ela é quase exclusiva e feita lá pra China, tendo algumas diferenças de plantas e personagens por causa da região e tudo mais. Já internacionalmente, a franquia ficou meio em silêncio por alguns anos e só com ports. Porém, em 2013 foram lançados finalmente novos jogos. Primeiramente, em março de 2013 foi lançado Plants vs Zombies Adventures, que era um jogo de Facebook, por isso que você não via tanta gente jogando. E como era um jogo segurado pelo Facebook, em menos de 2 anos o jogo foi terminado e os seus servidores foram fechados, sendo quase impossível jogar ele hoje em dia. Porém, no mesmo ano de lançamento do Adventures, lançou o Plants vs Zombies 2 It's About Time. Esse jogo foi exclusivo para celular e gerou mais controvérsias ainda por ter microtransações, que são compras com dinheiro real feitas dentro do jogo. E com essas plantas o jogo ficava bem mais fácil, mas ainda assim nem um pouco impossível. Dá pra zerar o jogo sem dificuldade mesmo não comprando nada. Mas assim, eu não tenho problema nenhum com isso. Se só for conteúdo extra, pra mim pode lucrar à vontade. E também o jogo é de graça, não é vendido separadamente cada partezinha. Plants vs Zombies 2 é bom, ele é fiel ao original em questão de qualidade e criatividade, até melhorando vários aspectos como vários inimigos diferentes, porém em geral Plants vs Zombies 2 era muito mais focado no Tower Defense em si do que o primeiro, que tinha vários minigames diferentes, o que torna um jogo bem mais repetitivo, e ainda por cima é um jogo alongado. Mesmo com as fases mais rápidas, tem muita mais fase e demora muito para acontecer algo interessante. Dá pra enjoar bastante desse jogo, mas ele foi uma boa sequência, foi, e impressionante para um jogo de celular. Com o novo sucesso, houveram alguns projetos secundários envolvendo Plants vs Zombies, e em 2016 a gente teve outro lançamento, intitulado de Plants vs Zombies Heroes, que foi um jogo também exclusivo pro mobile. Era um jogo de cartas e sim, a gente ainda tá falando de Plants vs Zombies, em que tinha o turno dos zumbis, os zumbis jogavam, o turno das plantas jogavam, os truques dos zumbis e a pedrada. E era um jogo bem animado, grátis, então pra mim pode ter microtransação, e tinha bastante, era bem feito, mesmo não parecendo, era bem balanceado, e não era só jogar qualquer carta. Cada carta tinha uma funcionalidade e era um jogo realmente de estratégia. Era um gênero diferente, só que ainda mantinha essa qualidade de Plants vs Zombies de você planejar e poder concluir ou escapar de uma situação de várias maneiras diferentes. A diferença é que no Plants vs Zombies normal você sabia com que inimigo você estava lidando. Aqui não, é bem mais aleatório e desafiador. Mesmo com partidas mais curtas, você demora muito mais para passar de uma fase aqui. E eu passei horas nisso, eu juro. E finalmente, Plants vs Zombies Garden Warfare, um jogo de tiro em terceira pessoa em que você controlava ou plantas ou zumbis e tinha que defender ou atacar suas covas ou jardins. Tinham vários modos de jogo, só que era principalmente focado no multiplayer. Era criativo, era legal e me distraía. Só que eu não gostava tanto quanto eu gostava do Garden Warfare 2, que saiu depois de alguns anos. E é um jogo incrível. Primeiro que ele adiciona uma campanha single player inteira e que pra mim foi incrivelmente boa, mesmo com alguns pontos baixos. Também adicionaram novas plantas e o principal, subclasses de plantas, que são meio que skins, mas eles mudam mecânicas da planta, o dano da planta e ainda o jeito de jogar com ela. Então você
você queria colecionar cada uma dessas. É muito legal conseguir isso dentro do jogo, porque muda a gameplay completamente e deixa muito mais rejogável. Se cansou de jogar com todas as plantas, só vai nas subclasses. E tá aí, né, outra opção para fazer microtransações por cima, que eu pessoalmente não gostei porque o jogo é pago. Ainda por cima, adicionaram um mundo inteiro para explorar, cheio de segredo, como por exemplo os gnomos, que são coletáveis espalhados que te ajudam a desbloquear novas áreas. O multiplayer do jogo era meio lagado, só que era bom. Em geral, meu jogo favorito da franquia, aperfeiçoou os elementos de terceira pessoa. E sim, a gente tava falando de Tower Defense e agora virou um jogo de tiro. E de novo, o silêncio. Houveram alguns eventos e anúncios por parte da PopCap, porém só fomos ver um novo projeto em 2019, Plants vs Zombies 3, que foi lançado para testes e era tão ruim que vazaram. O jogo agora era na vertical, tinha zumbis muito mais sem graça, os personagens não eram mais carismáticos, era um jogo quebrado e principalmente feio. E eu sei que não é a versão final, tá? Mas ainda assim é muito feio. E houveram tantas reclamações que eles tiveram que tirar o jogo de teste e refazer ele completamente. Enquanto o jogo estava sendo refeito, se lança outra bomba, Plants vs Zombies Battle for Neighborville, outro jogo de tiro em terceira pessoa, e que era o pior avaliado entre os três. Por quê? Porque eles removeram as subclasses do jogo. Não haviam mudanças significativas com skins e os mundos eram muito mais confusos e bem mais mal polidos. Eu gosto dos mundos desse jogo, só que eles não são tão bons quanto os mundos de Garden Warfare 2, o que tira bastante da graça. E também, pelo menos pra mim, os diálogos entre os personagens eram muito piores e mais sem graça. Não havia personagens marcantes, tipo tinha um girassol que quer que você mate zumbis, ai que legal, marcante demais. Pareciam os NPCs de um RPG. E eu tô criticando bastante porque de resto não tem problema. O jogo não é ruim, ele só não é uma boa sequência. E com isso ele também foi descontinuado depois de um tempo, já que foi o pior avaliado. E então desistiram e só voltaram no Tower Defense. Plants vs Zombies 3 foi retrabalhado e relançado alguns anos depois. Agora com gráficos 2D, ainda assim mantendo o estilo mais cartunesco. E eu gostei até, olha esse zumbi com patinho. O problema é que ele só é mais do mesmo, os personagens não são carismáticos, o jogo não adiciona levels tão criativos, não inovando em praticamente nada, e fazendo o que o Plants vs Zombies fez de errado, criando cada vez mais levels repetitivos e alongando ainda mais um jogo que não deveria ser alongado. Um exemplo disso é um sistema parecido com Candy Crush, feito para você jogar as fases. Em resumo, se você perder a fase, você perde um cerebrinho. Se você não tiver nenhum cerebrinho, você tem que esperar o cerebrinho recarregar, daí você vai poder jogar de novo. Por que isso existe? É só para ganhar mais dinheiro mesmo. E chegamos aos dias atuais, onde a franquia tá estagnada e decaindo. Mas por que isso tá acontecendo e tem alguma salvação? Eu já sei o que está acontecendo, é porque os milionários malvados estão mexendo com a PopCap, horas. Já ferraram várias empresas como a Pandemic e várias outras franquias, por que não ferrariam com Plants vs Zombies também? É tudo culpa desses bilionáriozinhos. Parcialmente. Como eu disse, existe uma certa organização entre a EA e a empresa que fez o jogo. Em resumo, sim, várias dessas graças aconteceram por causa da EA e suas metas financeiras muito grandes para os jogos que fazem, assim forçando medidas como microtransações e jogos, entre aspas, pay to win, o que conflitava com algumas ideias de uns desenvolvedores lá. Porém, a merda mesma foi feita pelo PopCap, tanto que ela que planeja e produz todos os jogos. Mas eu não vou ser superficial ou passar um pano aqui. Eu não diria que os jogos ficaram gananciosos com o tempo, e sim que só ficaram sem nenhum rumo. Se lembra do George Fan, o criador do jogo? Ele era quem dava um rumo à série e ainda mantinha os jogos fiéis. Por isso que PvZ 2 foi uma ótima sequência. Sim, tinha uma mão do George Fan lá no meio, mesmo que ele fosse contra microtransações. Ele ainda teve um pequeno papel, porém a partir do Plants vs Zombies Adventures e do Garden Warfare, não tinha mais relação com ele, e a PopCap estava apenas dando tiros no escuro, que deram certo. Garden Warfare 1 e 2 foram um sucesso, porém não ia dar certo pra sempre, e a PopCap errou o tiro em Battle for Neighborville. Querem que a situação fique pior ainda? Veth e Kapalka eram os cabeças da empresa, e eles saíram depois de um tempo, e o George Fan foi demitido em 2017 pelo fechamento de uma das sedes. E uma nota aqui, os caras da EA e da PopCap ainda dizem que foi muito debatido. Nossa, nem um pouco burro. E isso tudo acarretou na catástrofe que foi 2019, Plants vs Zombies 3 e Battle for Neighborville. E recentemente, em 2023, houveram projetos para fazer um RPG de Plants vs Zombies que foi cancelado, um jogo estilo Candy Crush que não deu tão certo também, e isso só mostra o quanto eles não têm mais rumo na franquia. Battle for Neighborville não foi um fracasso, mas foi uma queda, e ainda por cima disso teve o PvZ 3. Agora eles estão desesperados para tentar conseguir levantar essa empresa de novo, e não estão conseguindo ter as ideias mais criativas para produzir isso. E não, fanboyzinho da PopCap, não é porque a EA pressiona por mais dinheiro que não tem como fazer um jogo
jogo bom. Plants vs Zombies Heroes é um exemplo disso. Você recebe muito benefício pelas microtransações, mas mesmo assim o jogo é bom e rejogável. A PopCap não é a mesma literalmente e metaforicamente. Vários funcionários saíram, vários entraram e a EA por cima. Mas eu de verdade espero que algum dia a gente consiga um jogo que honre o nome da franquia de novo e que seja realmente um final para essa história. Falei pessoal, sejam muito